O divórcio de Carol Celico e Cacá, né? A gente está vendo aí em alta na internet o pessoal comentando sobre a fala da Carol Celico, dizendo que ela se divorciou do Cacá. E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Embora ele seja um cara perfeito, não traiu, não teve briga, enfim, ainda assim ela se divorciou. Por que eu quero falar sobre isso com vocês? Porque eu tenho um tempo estudado sobre a questão da família e a gente está vendo muita opinião na rede social sobre isso, né? Muita gente falando sobre, dando a sua opinião sobre. E aí vamos parar um pouquinho de dar opinião e vamos analisar os fatos. O que acontece em torno dessa notícia aí, da fala, em torno de toda essa polêmica em cima da fala da Carol Celico. O fato é, eu tenho estudado, né, um tempo a questão de todo o movimento que tem acontecido a respeito da família, a respeito da estrutura familiar, todo ataque que está acontecendo em relação a isso. E fato é que há sim uma banalização do divórcio e um ataque ao casamento como uma instituição. E aí manobras, né, são feitas aí para manipular as pessoas, inclusive até essa polêmica em relação à fala da Carol. E aí como eu posso mostrar isso, como você pode ver isso na prática, no seu dia a dia? Você vai ver muitas notícias sobre divórcio. Ah, mas aí o divórcio é uma coisa ruim, o divórcio, você está julgando quem se divorciou. Não, eu já me divorciei. O divórcio pode ser sim um instrumento muito útil. Inclusive, pessoas que sofrem violência, ou enfim, cada caso é um caso, não tem como a gente julgar e nem entrar no particular de cada um. Mas o divórcio existe desde a época de Moisés. Moisés já falava sobre a carta de divórcio. Então o divórcio sim, é uma coisa útil em muitos casos. Agora, útil não quer dizer que é boa, né? O divórcio, para quem já passou por isso, sabe que é uma dor. Os especialistas dizem que a dor do divórcio pode se comparar à dor do luto. Então o divórcio em geral é o período mais difícil que a pessoa passa ali na vida dela, é a dor do divórcio. Assim como a dor de um ente querido, a dor de alguém que morre, o divórcio é uma tragédia. Mas sim, ele pode ser útil. O que está acontecendo é o quê? Pelos meios de comunicação, pela mídia, é uma banalização no sentido de que você vai ver muita notícia sobre o divórcio, muita. Vamos lá, o casamento da Sandy, ele não teve tanta repercussão quanto o divórcio da Sandy. O caso que está acontecendo agora com o Belo, né, a traição que aconteceu a respeito da mulher lá com o personal, ele não teve tanta repercussão. O casamento dele teve uma repercussão, até porque foi um casamento luxuoso ali na Candelária, no centro do Rio. Mas o divórcio dele vai ter uma repercussão muito maior, e isso é proposital, porque sim, é interessante que se coloque na cabeça das pessoas que o divórcio é algo normal, que você pode casar já pensando em separar. Mas aí, voltando à fala da Carol Celico, as pessoas estão criando polêmica porque eu tô vendo falas do tipo, ontem eu vi um stand-up, um vídeo de stand-up, em que o comediante falava o seguinte: Carol Celico separou do Cacá porque ele era perfeito. Não, ela não separou dele porque ele era perfeito. Ela disse que embora, né, ele fosse perfeito, ainda assim ela separou dele, porque ela estava se sentindo infeliz. E esse é o grande problema, é isso que é mais uma parte dessa manipulação. Por quê? Porque a gente está sendo condicionado a acreditar que a gente vai ser feliz quando a gente casar, que a gente vai ser feliz quando tiver o casamento, quando tiver o emprego perfeito, quando a gente estiver morando no lugar dos sonhos. Por exemplo, eu acredito que eu sou muito feliz aqui. Olha esse lugar, né? Maravilhoso esse lugar, mas assim, para eu morar aqui, eu tive que abrir mão de muitas coisas, inclusive de morar numa cidade grande, ter a praticidade de uma cidade grande, receber o salário que eu conseguiria receber no emprego na cidade grande. Então, assim, muita gente vai almejar morar num lugar como esse, uma cidade do interior, mas quando conseguir isso, vai se sentir infeliz, porque vai começar a comparar com o lugar que morava. Aqui não é fácil o transporte, aqui não é fácil isso, aquilo, outro. Então, assim, talvez não, eu tenho quase certeza de que a Carol Celico tenha parado em algum determinado momento, tenha enfrentado uma bad e tenha se arrependido, porque ela pode ter, e assim, graças a Deus, hoje ela tá casada de novo, o Cacá também, né, estão num novo relacionamento,
Mas eu acredito que eles levaram a bagagem do que aconteceu para esse novo relacionamento. Mas fato é que em algum momento ela deve ter pensado, caramba, eu estava infeliz e não era por causa do Kaká, não era por causa do casamento. Porque se você está infeliz, se você não entende que a sua felicidade está dentro de você, que a sua felicidade é você que tem que buscar, sabe? É a questão do desenvolvimento pessoal, é você trabalhar corpo, é você trabalhar mente, é você trabalhar as áreas diferentes da sua vida, é o espírito, é entender que acima de tudo você vai sentir sempre que parece que está faltando alguma coisa, e essa alguma coisa, esse buraco que tem dentro de você é enorme, porque é do tamanho de Deus. Então, primeira coisa é buscar Deus. Segunda coisa é se desenvolver enquanto ser humano, desenvolver sua mente, seu coração, seu lado profissional, entender que seu propósito de vida inclui servir as pessoas, fazer a diferença nesse mundo, ajudar outras pessoas. Enquanto você não entender que a sua felicidade parte de você mesmo, você vai culpar pessoas e situações pela tua infelicidade, que foi o que aconteceu com a Carol Celico. E aí terminou-se um casamento onde tinham 2 filhos lindos, né? E assim, eu tenho certeza que se você perguntar para os filhos da Carol Celico o que eles preferiam, né? Se preferiam os pais juntos ou separados, eu tenho certeza que eles iriam preferir os pais juntos, ainda que eles estejam felizes com os novos parceiros dos pais, tal. Nenhum filho quer ver os pais separados. Então acabou que foi um grande desastre. Cada um se reconstruiu do jeito que pôde, mas essa é uma marca que eles nunca vão esquecer, assim como acontece na vida de toda pessoa que se separa. Então assim, mas aí por que existe então a manipulação para banalizar o divórcio? Porque se você banaliza o divórcio, você banaliza a destruição das famílias. É uma tática perfeita para fragilizar as famílias. E aí se você pega antes os casamentos que duravam muito tempo, 40 anos, a vida toda, né? As pessoas... sim, havia casamentos em que as pessoas estavam infelizes, que haviam abusos, e mesmo assim as pessoas... Então isso é o lado ruim, as pessoas, né, levavam o casamento ainda que era um sofrimento até o final da vida, é o lado ruim, mas era uma exceção. A gente via aí pessoas que levavam o compromisso do casamento até o final da vida. Mas aí o amor não acabava, aí não se aborrecia. Gente, imagina você tá 40, 50 anos com a mesma pessoa, vai chegar uma hora que não vai ter todo o romantismo do começo do relacionamento, vai cair na mesmice, a outra pessoa já vai ser previsível. Mas assim, hoje o que acontece é que as pessoas, elas perderam a capacidade de suportar em amor. A Bíblia fala em suportar em amor, né? E aí o marido joga a toalha em cima da cama, toalha molhada, e aí, eu vou me separar porque ele não valoriza o que eu faço, blá blá blá. Mas aí você vai separar, e aí você vai ter um outro marido ou uma outra esposa que de repente não vai deixar a toalha jogada em cima da cama, mas vão ter outros defeitos que vão te irritar tanto ou mais. Então é melhor você ficar com o problema que você já conhece e resolver esse problema, e de repente o que te incomoda no outro muda em você, e aí de repente você ter a paciência de ir tirando, tirei a toalha de novo, e vai tendo a paciência de resolver, e vai estudar sobre o assunto, né? Às vezes às vezes não, mas a gente quer ser um profissional melhor, a gente estuda, a gente faz faculdade, a gente faz doutorado, a gente corre atrás, mas no que é mais importante, no que deveria pelo menos ser mais importante na nossa vida, que é a família, a gente às vezes não se empenha em estudar tanto. E hoje em dia com a internet a gente tem tanta informação, tanta forma mais fácil de buscar informação para saber, né? Faz uma terapia em casal, enfim. Mas não caia nessa armadilha da mídia de banalizar, de achar, fazer piada, né, com os tantos divórcios, por exemplo, do Fábio Júnior. E isso não é engraçado, isso não é legal, isso não é normal. Isso, como eu costumo dizer sempre que eu vou falar sobre esse assunto, os tempos não mudaram, os tempos foram forçados a mudar. Existe uma engenharia para que alguns comportamentos se tornem comuns, para que alguns assuntos, para o que não era certo, se torne certo, né? Para o que é errado, para o que machuca, para o que
Porque aí sim, eu ia falar pra vocês, mas por que banalizam o divórcio? Porque pessoas que vêm, filhos que vêm de famílias desestruturadas, que passam por traumas, são facilmente manipulados, né? Essas crianças que passam por esse trauma de um divórcio, ou até pessoas que acabam se desestruturando emocionalmente, que algumas pessoas vão conseguir se recuperar, vão conseguir ser felizes, outras vão carregar essa cicatriz pro resto da vida, tal. Cada caso é um caso, como eu falei. Mas ponto é que sempre o objetivo é fragilizar as pessoas emocionalmente, mentalmente. E aí essas pessoas fragilizadas, elas são facilmente manipuladas. E aí a manipulação sempre é lucrativa para alguns grupos, sejam grupos financeiros, sejam grupos políticos, enfim. No final, o objetivo é sempre te manipular. Então, eu entrei nesse assunto porque esse assunto de família tem sido um assunto muito caro para mim. É algo que eu estou estudando e que eu estou colocando para vocês aqui não é achismo, né? É o que de fato tem acontecido e você não precisa de dados, você não precisa de nada para que eu te comprove isso. Basta você ligar a sua televisão, basta você acompanhar telejornais, programas de fofocas, abrir uma revista, que você vai ver que propositalmente, com assuntos como esse de divórcio, de separação, tem sido tratado como algo normal, mas é importante que você trabalhe a sua cabeça para entender que isso não é normal, que o que é normal é você ter valores, princípios, você fez uma promessa diante do altar, honre sua promessa diante do altar. E se teu casamento tá enfrentando dificuldade, lute por ele. Né? O Kaká falou que lutou, que leu aquele livro A Prova de Fogo, que fez tudo o que estava ao alcance dele para salvar o casamento, mas infelizmente, quando um não quer, dois não brigam, né? Foi uma decisão da Carol, porque ela estava se sentindo infeliz e entendeu que era tudo perfeito, mas ela estava infeliz e ela achou que, talvez pela idade, pela imaturidade, por falta de alguém que chegasse e falasse com ela, ou até pelo que eu falei, pela informação que muitas vezes de forma subliminar tem sido divulgado nos meios de comunicação, na literatura, de que se você está infeliz, simplesmente você troca as pessoas, troca de lugar, troca de tudo, como se fosse uma roupa, né? Mas se você está infeliz, eu te convido hoje, principalmente você buscar em Deus essa felicidade e depois dentro de você mesmo, sendo o melhor que você pode ser, tanto no serviço ao próximo, quanto no seu desenvolvimento físico, da sua saúde, do seu bem-estar, na sua alimentação, na sua forma de viver, sabe? Buscando o seu melhor que você pode ser. E se você quer cativar o outro que está perto de você, tem tanta coisa, tem tanta gente ensinando tantas manobras para salvar casamento, para você conquistar o outro. Cuida do seu jardim, seja o melhor que você pode ser. É a melhor coisa que você pode ser para quem está do seu lado. Seja a tua melhor versão. Vai ser o melhor que você pode fazer para o seu marido, para sua esposa, para os seus filhos. Tá bom? É isso, que Deus abençoe e até breve.